Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shonen. Hoje, finalmente seguindo com o vídeo de Black Clover, dessa vez a gente vai falar sobre o romance no mangá. Parece que finalmente o romance vai chegar no mangá de Black Clover, depois de bastante tempo. Agora as declarações começaram a acontecer, não só isso, como o autor abriu novas portas para o que pode acontecer no futuro dos nossos personagens. E a gente vai falar sobre isso agora no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então quem tá acompanhando o mangá de Black Clover dessa vez acabou de ver algumas declarações acontecendo. E isso é muito importante para o futuro do mangá. Agora este novo recomeço veio justamente para criar o final. A gente sabe que este primeiro capítulo já introduziu o arco final do mangá de Black Clover e por esse motivo ele foi focado em muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Uma delas foi os romances do mangá de Black Clover, e com o decorrer da história, os casais parecem que vão começar a ser desenvolvidos para no final o autor formar casais, assim como aconteceu com várias outras obras, como por exemplo o mangá de Naruto, que também depois recebeu o The Last no filme. Mas seguindo o principal, a gente tem que falar sobre o Asta. Ele mais uma vez se declarou pra irmã Lily, e agora, dessa vez, ele finalmente parece ter entendido. Sim, ele não aceitou exatamente, mas ele já entendeu que não vai acontecer, e dessa forma, o autor, logo no primeiro capítulo, após o pequeno hiato, ele já mostrou que ele vai começar a desenvolver os relacionamentos românticos do Asta. Antes do time skip, a gente tinha visto que a Noelle havia aceitado os sentimentos que ela possui pelo Asta. Ela havia entendido que ela realmente sente por ele, principalmente após o retorno dele, quando ele chegou naquela batalha que ela estava enfrentando naquele momento, e ela viu como o Asta dava muito mais forças pra ela. E então agora, os casais podem ser mais desenvolvidos. A gente viu que a Mimosa, ela já há muito tempo havia aceitado os sentimentos que ela tinha pelo Asta. Dessa forma, pra desenvolver um relacionamento romântico pro Asta ainda vai levar bastante tempo. Porém, agora, a gente viu o Capitão Yami, ele já estava pensativo sobre a Charlotte Rosalie. Neste momento, Charlotte e Yami parecem ser um possível casal mais desenvolvido no mangá de Black Clover. A Capitã Charlotte Rosalie, há bastante tempo atrás, ela já havia entendido os sentimentos que ela possuía pelo Capitão Yami. Porém, ela não havia aceitado esses sentimentos ainda, mas com o decorrer da história, ela passou a aceitar esses sentimentos, mas não queria os expressar, por mais que ela acabasse sempre expressando sem querer, o que mudou completamente na grande batalha final contra o Lúcifer. Naquele momento, quando ela viu que o Yami parecia estar perdendo a vida, ela não conseguiu guardar os sentimentos só pra si e acabou contando na frente de todo mundo, se declarando pro Capitão Yami e revelando o que ela realmente sentia. Ela fez isso de uma forma que até mesmo a Vanessa acabou aceitando os sentimentos de Charlotte Rosalie. E agora, com o retorno do mangá e com o autor de Black Clover aparentemente desejar neste momento aprimorar os relacionamentos românticos dos personagens, ele resolveu fazer pela primeira vez um dos personagens principais saber sobre o sentimento romântico de outra pessoa em relação a ele. A gente viu que a Charlotte ficou muito assustada quando o Yami acordou, acreditando que ele havia escutado o que ela havia dito, mas quando ele despertou, ele realmente mostrou que não sabia do que ela estava falando. Dessa forma, ele passou a não entender porque ela estava tão envergonhada naquele momento. 1 ano e meio se passou e tudo isso continuou, até que o Yami decidiu questionar isso abertamente, falar sobre o fato de que Charlotte Rosalie estava se comportando de uma maneira estranha, diferente quando estava com ele. Porém, a gente viu a revelação do final. Ele decidiu falar pro Yami que a Charlotte realmente se declarou para ele quando ele estava ali quase perdendo a sua vida. Então o Yami agora descobriu, depois do time skip, depois desse ato, ele descobriu os sentimentos de Charlotte Rosalie. E com tudo isso, a gente não sabe como o Yami realmente vai se comportar. Vimos que ele ficou pensativo sobre os sentimentos dela. Ele estava pensando sobre o que ele ia fazer a partir de agora, e eu acredito que isso deve começar a ser trabalhado neste momento no mangá. Afinal, mesmo sendo o possível casal que o autor mais definiu neste momento, pelo fato de um saber sobre os sentimentos do outro, a gente não sabe exatamente como eles vão se comportar. Muito provavelmente, a Charlotte não vai aceitar que o Yami tente falar sobre este assunto ou tente se aproximar dela neste momento. Afinal, ele mesmo disse que ela estava se comportando de uma maneira estranha quando estava perto dele. E agora, com ele revelando que o Finral contou o que havia acontecido naquela batalha, sobre a sua declaração, algo que ela já imaginava que ele poderia saber em algum momento, bem, ela possivelmente vai acabar tentando se afastar do Capitão Yami ainda mais, algo que ela já estava fazendo com o decorrer da história. A gente viu até mesmo uma cena onde ela fugiu do Capitão. Então, dessa forma, mesmo assim, os casais
casais de Black Clover ainda vão demorar um pouco para realmente começarem a acontecer. O autor de Black Clover pode acabar fazendo com que isso realmente só aconteça após o fim da história principal, após o fim de todas as batalhas, ou seja, depois de um outro time skip. Ele começou a introduzir uma maior aproximação entre os personagens agora, neste momento, neste novo time skip, porém eu acredito que ele só vai formar casais após um futuro time skip em Black Clover. Neste momento, todos eles devem ficar focados nessa batalha, neste novo confronto que está se formando. Afinal, já estão neste momento pensando sobre quem vai ser o novo Rei Mago do Reino de Clover, quem vai ficar protegendo o reino. Mesmo com eles não sabendo sobre o que aconteceu com Julius, eles sabem que o reino já sabe o que aconteceu com o Rei Mago, e também neste momento eles precisam ter alguém para acreditar que está lutando à frente pelo Reino de Clover. A gente viu que com o ataque do grande demônio da magia, durante o início do arco final do Reino de Spades, todos acreditaram que a vitória seria instantânea com a chegada de Julius Novachronos, quando ele chegou ali utilizando uma transformação. Porém, a gente viu que o Lucius não permitiu que ele utilizasse aquele poder e que ele se mantivesse transformado, mas vimos que o reino acreditou que Julius poderia proteger a todos, e então eles agora estariam definindo um outro mago para proteger o reino, e também eles teriam a revelação do que aconteceu com Julius, o fato dele se tornar o maior vilão de todos os tempos, o Lucius. E com tudo isso, a gente vai ter possivelmente um grande arco com muitos eventos paralelos acontecendo, enquanto o autor aos poucos vai formando os casais e não formando definitivamente, ou melhor, ele vai fazer sim com que alguns personagens comecem a se aproximar cada vez mais, mas eu acredito que eles não vão se tornar casais agora, e isso só deve acontecer após muito tempo. Não sabemos se teremos um novo time skip onde os casais seriam formados e mesmo assim as batalhas continuariam, ou se simplesmente o autor apenas apresentaria os casais após o fim de tudo, após as batalhas já terem sido vencidas, após talvez o Asta até mesmo se tornar o Rei Mago do Reino de Clover, ou pelo menos estiver muito próximo a isso, e assim, dessa forma, o autor teria tempo para ir formando as ligações entre os personagens até chegar ao momento final, e então acabar com a história de uma vez por todas, finalizando o mangá de Black Clover. Afinal, a gente já tinha o anúncio de que agora estaríamos entrando no último arco, mas este capítulo já nos mostrou tudo isso. A gente viu Asta sendo reconhecido pelos maiores magos do Reino de Clover e também recebendo um novo título, se tornando um Cavaleiro Mágico Sênior. A gente também viu a citação sobre o Rei Mago e também o Fuego Leão dizendo que todos lutariam para que o Asta ganhasse o respeito de todo o Reino de Clover, para que as pessoas parassem de o temer ou desconfiar dele pelo fato de que ele tem um poder demoníaco, para que todos acreditem que o Asta é aquele que pode proteger o Reino de Clover. Afinal, ele foi aquele que salvou todo o mundo mágico. Então, com tudo isso, a ligação romântica, o fato dos magos poderosos já saberem sobre o que o Asta fez e também o respeitarem muito e quererem que o reino inteiro respeitem, tudo isso era o que faltava para que o Asta pudesse se tornar o Rei Mago. Afinal, faltava a experiência, mas a gente teve 1 ano e meio e o Asta enfrentou a maior batalha de todos os tempos, e a gente vai ter todo um arco ainda pro autor desenvolver, e então assim ele vai ficando mais experiente, e o que faltava era simplesmente o fato do reino reconhecer o Asta. Para ele ser Rei Mago apenas tinham 3 requisitos: ele ter muito poder, e todo mundo sabe que ele tem muito poder, ele venceu o Lúcifer, os magos saberem que ele era um mago extremamente poderoso, e todos os capitães eles sabem sobre isso, e a gente também sabe que o reino inteiro deveria confiar e respeitar o Asta. E a gente viu que realmente, de acordo com Fuego Leão, isso ainda não aconteceu, mas possivelmente veremos o Asta ele lutando contra Lucius e talvez até mesmo trazendo Julius de volta, e com isso ele poderia ganhar respeito do reino inteiro, e aí depois de alguns anos ou um novo time skip, ele ter o fim da sua história com a apresentação dos novos casais, também com ele se tornando o Rei Mago. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!